Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu começo aqui o vlog de leitura de Sangue de Tinta. Gente, Sangue de Tinta, o meu livro favorito da Cornelia Funke, um dos meus livros favoritos da vida. Tenho, né, inclusive esta tatuagem aqui, que representa o meu amor pela literatura, por essa história, pelo duplo. Hoje é oficialmente dia 3 de julho. Eu estou aí em um momento de folga, que eu resolvi me dar uma folga porque minha cabeça não tava legal, nem meu corpo, nem nada, sabe? Eu precisava tirar um tempo pra espairecer. E eu já estou também participando da Maratona Literária de Inverno 2023, só que eu quero, né, registrar pra vocês agora a minha leitura de Sangue de Tinta, já que, né, estou fazendo esse projeto de reler essa trilogia que eu tanto amo. Já saiu o vlog de leitura do primeiro livro, Coração de Tinta, vou deixar o link na descrição e nos cards. Mas eu comecei Sangue de Tinta hoje e, gente, eu amo essa história, porque no primeiro livro a gente vai conhecer o Mo Folkert, que ele é um homem que conserta livros. E ele tem um poder que, quando ele lê um livro em voz alta, aleatoriamente, pode ser que pessoas e coisas saiam do livro e pessoas e coisas do mundo real entrem no lugar, né? Que haja essa troca. E por conta disso, ele vai se meter em vários problemas, junto com a sua filha de 12 anos, a Meg, que queria também muito ter essa habilidade que o pai dela tem. A gente vai conhecer outros personagens muito interessantes. Os vilões, por exemplo, que saíram do livro Coração de Tinta, que o Mo leu quando a Meg era criança. A gente vai conhecer um personagem dúbio, que é o Dedo Empoeirado, que é um saltimbanco, que brinca com fogo e que tudo que ele quer na vida é voltar pra sua casa, pra sua família, pra dentro do livro. A gente vai conhecer o Farid, que acaba sendo um garoto que é lido pra fora das Mil e Uma Noites. A gente vai conhecer também uma tia da mãe da Meg, a Eleanor, que eu gosto bastante, me identifico. A gente também vai conhecer o Fenolio, que é o escritor de Coração de Tinta, e por aí vai. Falei sobre tudo isso lá no primeiro vlog. Só que enquanto no primeiro livro a gente tem uma história que se passa na realidade e que tem muitos elementos fantásticos, no segundo a gente tem uma história que se passa num mundo fantástico com elementos mais reais. Antes de falar mais, eu peço desculpas, tá? Porque tá um calor infernal, então o ventilador tá ligado, o ar central tá ligado, porque é 40 graus e a gente tá na madrugada, e eu já quase passei mal gravando sem nada disso, e a minha gata está chorando e tá miando, e se eu deixar ela vir aqui, ela vai destruir tudo. Então, me desculpem, mas tô fazendo o que eu posso. E o que acontece? O Dedo Empoeirado acaba roubando, né, um exemplar de Coração de Tinta, porque ele quer voltar pra sua história, mesmo que o Mo não consiga ler ele de volta, porque o Mo, ele não tem esse controle. E aí, ele acaba encontrando, né, um homem que consegue. E isso é muito interessante, porque a gente vai ver o que está em Coração de Tinta. Os lugares, os seres mágicos, tudo que foi mencionado no primeiro livro. E, ao mesmo tempo, o Farid acaba não indo com ele. E ele vai pedir ajuda da Meg pra isso. Enquanto isso, a Meg, ela tá muito obcecada por esse mundo, porque ela acabou sabendo demais sobre Coração de Tinta e sobre toda essa coisa mística e mágica e linda. Não pensando tanto nas coisas ruins, nos vilões que existem no livro. Ela fica encantada com as coisas maravilhosas que esse mundo pode proporcionar. Então, ela tem muita vontade de ir para dentro desse livro. E, de repente, uma grande ameaça está de volta nas suas vidas, né? Na dela, do seu pai, da tia e por aí vai. E, neste momento, ela e o Farid começam a pensar em uma forma de talvez irem para este universo. Primeiro, a escrita da Cornelia é maravilhosa. É linda, é poética, é muito gostosa de ler, é fluida, sabe? Eu acho isso incrível. E eu acho que ela trata aqui de temas que vão tão além, sabe? Do que a gente encontra, por exemplo, numa fantasia juvenil. Ela se aprofunda em muita coisa, coloca muitas nuances, coisas que vão trazer reflexões, que vão fazer a gente pensar sobre. E assim, eu comecei ontem, né? Dia 2.
E eu já estou no capítulo 9, porque é muito gostoso de ler, é muito rápido, você acaba ficando totalmente imerso nesse mundo. Então, eu estou adorando, já tô me sentindo assim em casa, porque, se eu não me engano, é o capítulo 10. Deixa eu ver, eu sempre deixo marcado. Ó, eu tenho até um marcador. Eu não sei se vocês lembram que eu contei no outro vlog que foi numa época difícil da minha vida que eu li esses livros e eu comecei a fazer marcadores, que é uma coisa que eu faço até hoje. Então, esse foi um dos primeiros marcadores que eu fiz, que eu guardo também nesse livro. Ele marca exatamente o capítulo 10 do Mundo de Tinta, que tem uma cena que me ajudou muito na vida. Sempre que eu me sentia mal, desesperada, perdida, com ansiedade, que eu não sabia o que fazer, eu voltava pra essa história, pra esse momento específico, que às vezes ou eu lia ou eu simplesmente imaginava tudo que eu li nesse capítulo. Ai, não sei se estou pronta, mas talvez eu faça aí uma gravação, né, simplesmente lendo, pra vocês pegarem a minha reação de voltar pra este capítulo em específico depois de tanto tempo. E olha, não tô preparada, mas eu já tô amando conhecer mais do Mundo de Tinta novamente. E eu acho que a diferença desse segundo livro é mais gritante, né, entre esse e o primeiro, porque no segundo, como eu falei, a gente vai ter muito da história se passando dentro do universo do Mundo de Tinta. Enquanto no primeiro é o nosso mundo real com personagens que vieram do livro. Eu já comecei a ver isso, né? Isso já começou a ser incorporado aqui. A gente já tá vendo através dos olhos do dedo empoeirado muito, né, desse universo no qual ele ficou tanto tempo longe, uma década. Então, é isso. Vou ver se agora, esses dias de folga, eu pego e leio mais de Sangue de Tinta. Gente, eu sei que o vídeo frontal, ele não é muito bom da minha câmera, então me desculpem, o áudio também não é muito legal, mas queria registrar ter lido o capítulo 10 agora, adulta, depois dos meus 30 anos, e como é engraçado como a gente altera as nossas memórias, ou como quando a gente lê um livro, a gente lê e a gente acaba focando muito naquilo que a gente quer, né? Tentar aqui trazer vocês comigo. Bom, quando eu li esse livro a primeira vez, e a segunda, e a terceira, e esse capítulo em específico, ele fala muito sobre a floresta sem caminhos. Quando a Meg entra no livro, né, no Mundo de Tinta, junto com o Farid, e ela vê pela primeira vez aquele mundo com o qual ela sonhou por tanto tempo. E eu sempre foquei na minha cabeça, às vezes que eu li, nesse primeiro momento, quando ela abre os olhos e ela pensa que ela conseguiu, porque as pessoas não conseguem se ler pra dentro de uma história e ela conseguiu, e olhar ao redor e ver essa floresta linda, cheia de encantos, cheia de seres mágicos, belíssima, isso sempre me acalentou. Porém, dessa vez, foi como se eu tivesse lido o resto do capítulo. O que não é verdade, porque eu li esse capítulo muitas e muitas vezes, mas ele bateu muito mais forte em mim. O primeiro impacto dela é essa felicidade dela ter conseguido, de ela estar ali, não sei o quê. E aí, de repente, ela se vê com um medo, com um arrependimento, com uma coisa assim que vai devorando ela. Gente, assim, a primeira coisa que ela pensa depois que baixa essa euforia foi o que eu fiz. E ela começa a pensar principalmente muito no que ela deixou pra trás. E eu acho que foi a primeira vez que eu li esse livro depois de eu ter me mudado pra cá. Eu me mudei pra San Antônio em 2015.
E, cara, saudade é uma coisa muito real. E são saudades de pessoas que existem, que estão vivas, que eu converso todos os dias, mas que ainda assim é uma saudade. Foi como, de repente, agora, adulta, eu ter visto as duas faces de uma mesma moeda. Da beleza de um novo lugar, das coisas incríveis que você vai descobrir, das pessoas que você vai conhecer, dos lugares que você vai visitar, e aquela saudade permanente de quem não está ali. Esse capítulo, ele começa falando: estava claro, a luz do sol escoava através de inúmeras folhas. Sombras dançavam numa lagoa próxima, e um enxame de elfos vermelhos zumbia sobre a água escura. Eu sou capaz. Este foi o primeiro pensamento de Meg quando sentiu que as palavras realmente a tinham deixado passar, que ela não estava mais na casa de Eleanor, mas num outro lugar, totalmente diferente. Eu sou capaz de ler a mim mesma para dentro de um livro, a mim mesma. Sim, ela realmente se enfiara por entre as palavras, como já fizera tantas vezes em pensamento. Mas agora, ela não precisaria entrar na pele de um personagem sobre a qual o livro falasse. Não, ela seria ela mesma com seu próprio papel. E o capítulo termina com ela dizendo: o que foi que eu fiz? Pensou Meg, enquanto esperava Farid voltar. Mo, o que foi que eu fiz? Você não pode vir me buscar? Tá aí, gente, essa foi minha reação. Lendo esse capítulo tão importante pra mim, talvez tenha se tornado ainda mais importante agora, porque ele fala de tantas dualidades e de como existem tantas coisas lindas e terríveis no mundo, como existe isso de você se ver totalmente maravilhado com um novo lugar e ao mesmo tempo com uma saudade imensa de quem você deixou pra trás. É como eu disse, um livro, gente, ele vai mudando conforme a gente vai lendo. Ele muda os significados, ele mostra detalhes que a gente não viu das outras vezes. Ele conversa com a gente de uma nova maneira, porque a forma como um livro conversa com a gente quando a gente tem 15 anos é diferente da forma que um livro vai conversar com a gente quando a gente tem 31. Muita coisa vai ter mudado. Não só a questão de bagagem literária, mas da nossa própria vida. A nossa vida mudou. O Mundo de Tinta é um universo que continua me dando presentes depois de tantos e tantos anos. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Bom, trago updates. Hoje é dia 22, eu acho, de julho. Trago updates de Sangue de Tinta. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas assim, eu tava muito focada no vlog da maratona literária de inverno. Então eu tava lendo muita coisa pra maratona, né? Dos desafios e tudo mais. E eu deixei Sangue de Tinta mais pro final. Gente, assim, porque é impossível não devorar essa história. Vocês já conferiram aí, né, a minha reação lendo o fatídico capítulo 10, que é tão importante pra mim. E desde então, eu li até 61%. E é interessante porque aqui a gente tem o Mundo de Tinta. Então a gente vai conhecer principalmente a cidade de Ombra, que é uma cidade que tem muitos mercadores, que tem seus súditos, né, já que tem, né, reis, e a gente vai ver muito disso através dos olhos, tanto da Meg quanto do Fenolil, né, que acaba entrando aqui na história, que ele é o autor. O mais interessante pra mim é que a gente tá indo pra diversos pontos de vista de tudo isso. Então, a gente vê o Dedo Empoeirado, o Farid, a Roxane, a esposa do Dedo Empoeirado. A gente vê também um pouco da sua filha, a Brianna, que vive ali junto com a princesa, que toma conta do filho dela. E, ao mesmo tempo, a gente também vai ver o ponto de vista da Meg, desse mundo encantado, sabe? Que a mãe contou pra ela tantas vezes sobre. A gente vai ver o Fenolio e o que ele acha desse mundo. E é muito interessante o ponto de vista dele, porque ele, lógico, adora aquela história, porque ele criou, ele escreveu Coração de Tinta, mas vira e mexe, ele reclama de coisas que saíram fora da história, que tipo, que ele não tinha escrito e que aí se desviaram e que acabaram acontecendo. Como, por exemplo, ele criou o Príncipe Cosme, o Belo, que é filho do Príncipe Porcino. Tem essa coisa que o Príncipe Porcino é quem toma conta de Ombra, e a gente vai ter o vilão, o grande vilão dessa história, que é o Cabeça de Víbora, que ele é um rei, e aí a filha dele, a Violante, que tem uma marca de nascença bem grande no rosto, ela se casou com o filho do Príncipe Porcino, o Cosme, e eles
tiveram um filho e viviam, né, ok. Os dois eram muito misericordiosos com a população, ajudavam as pessoas, salteadores, saltimbancos, os mercadores e por aí vai. E o Cosme parte uma batalha e acaba morrendo. E, por exemplo, isso é uma coisa que o Fenolio, ele tá, assim, indignadíssimo, porque ele fala, cara, eu escrevi e em nenhum momento na história que eu escrevi, ele morreu, sabe? Era pra ele continuar, sabe, se tornar rei ali junto com a Violante e ajudar o povo, e é isso. Só que uma história, ela se escreve sozinha. Eu falo porque escrevi bastante, tenho algumas histórias em andamento, e parece que mesmo você tendo na sua cabeça a história, ela começa a se desviar. Parece que os personagens ganham vida e têm vontade própria. Às vezes você não quer que o personagem faça tal coisa, como autor, mas você fala, cara, ele escolheu fazer isso, sabe? É como se você não tivesse controle, porque você criou e a partir do momento que você cria, aquilo vira algo independente. Eu acho isso incrível e eu tô gostando muito de ver aqui a questão da saudade, porque isso era uma coisa que, na época que eu li e reli esse livro, eu não tinha isso, porque aqui se fala da saudade não de alguém que partiu, mas das pessoas que estão longe, que você ama, mas que estão longe. E quando a Meg entra no livro, ela deixa pra trás o Mo, que é o seu pai, que ela ama muito. E então, por mais que ela esteja, assim, super apegada com aquele mundo, a beleza, as coisas novas, ela poder, sabe, ver fadas e ver os saltimbancos e tudo mais, ela o tempo inteiro pensa no pai dela. Ela fala, nossa, eu queria que o Mo tivesse aqui pra ver isso. Queria poder levar isso aqui pro Mo. E você vê a saudade consumindo ela. O que era uma coisa que eu não entendi a época que eu li e reli esse livro, mas hoje em dia, morando em outro país, cara, isso me pegou muito. Muito, muito. Eu também tô gostando de ver o desenvolvimento dos personagens, porque a gente tem eles nessa história. E, por exemplo, o Dedo Empoeirado, que voltou pra casa depois de 10 anos. Uma das suas filhas morreu, a sua esposa casou com outro homem, teve um outro filho, e não faz ideia de onde estava ele durante todo esse tempo, e ele não sabe como explicar, porque parece loucura explicar isso. E você tem ele, que ainda tem uma filha, Brianna, só que a Brianna ficou 10 anos sem o pai. Então, ela tá revoltada com isso, achando que ele tinha morrido, que ele tinha sido preso e tudo mais por ser um saltimbanco, e não, sabe? Ele aparece, são e salvo, ali. Então, é muito interessante ver a relação dele com esse mundo que ele amava, mas que agora tem tantos conflitos porque ele esteve longe por muito tempo. E a gente também tem, lógico, a questão do Mo e da Reza. Eles acabam encontrando a carta da Meg, falando que ela foi para o mundo de tinta junto com o Farid, que o Farid quer avisar o Dedo Empoeirado sobre o Basta, que tá de volta, a Mortola e por aí vai. E o que acontece é que logo depois dela entrar no livro, o Basta e a Mortola aparecem ali na casa da Elinor e tocam terror, como fizeram no primeiro livro. E agora, por exemplo, inclusive a Mortola, ela tá mais vingativa do que nunca, porque ela era mãe do Capricórnio, né? O vilão do primeiro livro. E ela decide que ela quer entrar de novo naquela história porque ela acha que o filho dela está vivo ainda no mundo de tinta. E com isso, ela quer levar o Mo e a Reza acaba indo junto, né, pro mundo de tinta. Só que o que acontece é que, ao perceber que, lógico, o filho dela morreu de qualquer forma, ela fica revoltada, atira no Mo e o Mo está quase morrendo. Por quê? Porque é um tiro de uma arma que não é comum nesse mundo e a gente tem apenas ali as curandeiras que conseguem curar as pessoas com ervas e esse tipo de coisa. Só que a ferida que ele tem não é uma ferida conhecida. E é muito interessante porque a gente tem aqui as Damas Brancas. As Damas Brancas, elas são entidades que aparecem quando a pessoa está morrendo e chama a pessoa pelo nome e leva ela, faz uma passagem mais tranquila dela até a morte. Quando elas aparecem, a Reza mesmo, ela fala, tipo, não tem como elas chamarem ele porque elas não sabem o nome dele, ele não faz parte dessa história. Plot twist, ele faz sim, porque o Fenolio ficou amigo, né, dos saltimbancos, dos salteadores, principalmente do Príncipe Negro, que é aí o líder, que tem um urso enorme e que é melhor amigo do Dedo Empoeirado e que faz muito bem para as pessoas, sabe, dá comida para as crianças, ajuda as mulheres e tudo isso porque virou um caos depois que o Cosme morreu, porque aí o Cabeça de Víbora, que é o grande vilão aqui, começou a tocar o terror. Então, eles pegam as mulheres, fazem o que quiserem com elas, que são saltimbancos, que estão nas ruas, que são mercadores.
eles não estão nem aí. Eles pegam, tomam pra si, fazem o que querem, matam gente à torta e à direito. A população tá cada vez com menos comida, a economia, né, totalmente desequilibrada. E enquanto isso, o pai do Cosme só consegue lamentar a morte do filho. Inclusive, a filha, né, do Cabeça de Víbora, a Violante, é uma personagem que eu amo, porque ela é apaixonada por livros. E nesse mundo isso não é normal. O normal, apesar de ter sim histórias escritas, é a questão da oralidade, das histórias que são passadas de pessoa para pessoa contando. E o Fenolio, ele fica muito famoso, digamos assim, por escrever e contar histórias que tenham a ver com aquele mundo. Então, por exemplo, vira e mexe o Porcino chama ele para ele escrever sobre o Cosme, né, o filho dele. A Violante também tem um ótimo relacionamento com ele, porque ele é um escritor e ele conta muitas histórias ali pros salteadores, pros saltimbancos, né, pro pessoal do Príncipe Negro. E ele inventa uma história de um herói que é meio Robin Hood. Ele faz o que precisa ser feito. Se ele tiver que matar alguém, ele mata os vilões, ele rouba dos ricos para dar aos pobres e ele usa uma máscara e um chapéu que tem uma pena de um pássaro, que é um blue jay, que é um gaio azul. Vou inclusive colocar, né, a foto para vocês saberem o que é um gaio azul. E esses são pássaros que são pássaros mais agressivos no sentido de que eles fazem o que eles querem. E é essa vibe do gaio. E o gaio, inclusive, né, que eu tenho essa tatuagem aqui, só que toda azul, porque, né, o Gaio Azul é um personagem que é criado como uma questão de, é um cara com moral, é um cara com valores e tudo mais, só que ele faz o que precisa ser feito para ajudar as pessoas. A questão toda, gente, é que quando o Fenolio escreveu essa história, ele escreveu tendo na mente dele, tanto na questão física, quanto ali na bravura e tudo mais, pensando no Mo. O que acontece? O Mo, ele está na história agora. E assim, já começa a ter uma perseguição com esse Gaio, porque depois que o Fenolio criou a história, virou uma coisa assim que tem gente que tá meio que tomando essa identidade pra fazer determinadas coisas. Então, assim, quem conta a história, quem escreve a história, quem está praticando essas coisas, todo mundo, Cabeça de Víbora, quer eliminar. Só que como o Mo agora tá na história, eu lembro que ele entra meio que num conflito da pessoa que ele é versus a pessoa que ele foi escrita pra ser naquela história. E no primeiro livro a gente tem muito isso dele tendo que lutar aqui e ali, pegar uma espada e tudo mais, e como ele não consegue, ele é desajeitado, ele odeia aquilo. E no segundo ele começa a ter vários dilemas por conta dessa persona que foi escrita, que é o Gaio, já que ele é o Gaio. Então assim, ai gente, eu amo isso, né? Eu tenho essa tatuagem porque ela representa o meu amor pela literatura, né, pelos livros, representa o meu amor por essa história e representa a questão do duplo, que é uma coisa tão importante assim na minha vida, que estudei sempre e vou continuar estudando. Então, é muito interessante ver aqui isso, sabe? Nossa, eu tô gostando demais dessa história. Eu tinha esquecido muita coisa. É verdade que aqui a gente é apresentado a novos personagens, né, de Ombra desse mundo, que vai levar um tempo pra gente ir conhecendo todo mundo, porque é muita gente, mas é muito interessante os personagens que a gente encontra, porque eles fazem parte de algo genérico de um livro de fantasia, mas ao mesmo tempo eles têm personalidade. Então, particularmente, gente, tô gostando demais. Sei que falei muito aqui, mas logo eu volto com mais updates, porém estou devorando essa história. Que delícia entrar no mundo de tinta. Gente, vim finalizar o vlog de leitura de Sangue de Tinta. Por quê? Porque hoje é dia 31 e eu acabei de finalizar. Então, eu precisava vir conversar aqui um pouquinho com vocês, falar um pouquinho do que eu achei dessa minha experiência. Falar principalmente mais pro final, tá? Sem spoilers. Mas eu gostei de como muita coisa que aconteceu aqui eu não lembrava, gente. Eu não sei porquê. Eu acho que eu lembrava mais do primeiro, de Coração de Tinta, provavelmente por causa do filme. Então, por causa do filme, eu já lembrava de muita coisa que acontecia, porque eu vi várias vezes. E aqui tinham alguns acontecimentos que eu falava, cara, eu não lembro disso. Ou tipo, é verdade. Ou, nossa, como que isso se desenrola mesmo? Pra onde que vai? Mas tinham algumas coisas, assim, bem marcantes mais pro final que eu lembrava. Só que foi estranho, porque eu achei que foi muito frenético o final.
Isso me incomodou um pouco, tanto que por isso eu vou dar pra ele 5 estrelas e não favoritar, porque eu só acho que o final ele poderia ter se demorado um pouco mais. Eu acho que a Cornelia ela poderia ter cortado algumas partes ali das pessoas indo de um lugar pra outro, apesar de ter sim a sua função aqui na história. Isso poderia ter sido encurtado, eu acho, e o final ser um pouco mais prolongado, mas também é uma coisa que a gente vê em muitos livros, né? Um final um pouco mais frenético, na correria, e particularmente, ainda assim, eu gostei bastante da minha experiência. Gostei de ver aqui muitos aspectos que eu não lembrava, como por exemplo, aqui a gente tem muito como que o governo, a realeza, trata as minorias. Trata aqui, né, os pobres, as mulheres, os artistas. Como todo mundo aqui sofre bastante, porque em diversos momentos mesmo, sabe? Às vezes um saltimbanco é morto e as pessoas falam, ah, tá, ok, mas ninguém vai se importar com isso porque é só um saltimbanco. Sabe? Então, isso pegou bastante. A questão da saudade, como eu já falei pra vocês, me pegou muito, porque eu não tinha ideia que isso era um tema tão explorado aqui, talvez porque eu deixei passar das outras vezes que eu li, né? E agora, estando longe, tendo muita saudade, principalmente dos meus pais. Beijo, mãe e pai, que estão sempre me assistindo aí. Mas isso também me pegou bastante, me fez chorar muito. Eu acho interessante as reviravoltas que a gente vai tendo aqui, principalmente por conta também de algo que eu já falei com vocês, que é como que o Fenólio, ele criou, né, essa história, esse mundo, e esse mundo começa a seguir a sua própria trama. Os personagens começam a fazer o que eles querem. É até interessante você ver que meio que existe uma decadência do artista que não confia em si mesmo mais, sabe? Porque ele percebe que um monte de coisas que ele escreveu não deram em nada, aconteceram outras coisas, ou mesmo coisas que ele vai tentando escrever ali enquanto a história tá se desenrolando e, sabe, não vai dando certo. E é bem interessante esse viés que a gente tem, sabe? De que ele, apesar de ser o autor, o criador daquele mundo, né? O deus daquele mundo, basicamente, ele possui uma certa vilania, não porque ele seja uma pessoa ruim, mas porque ele gosta de escrever, por exemplo, personagens mais maléficos, sabe? Os vilões e tudo mais. E isso é um problema, né? Agora que ele tá nesse mundo. Como é uma trilogia focada em literatura, né? Que a gente tem personagens que têm as mais diversas relações com livros, é muito interessante você ver aqui a relação do autor com a sua obra. E assim, gente, aqui também tem uma questão de um personagem que ele me desaponta muito no começo do outro livro, de Morte de Tinta, que isso eu lembro muito bem. E aqui no final ele já começou a me desapontar. E é um personagem importante pra trama. E, nossa, eu acho que isso agora, lendo, pensando sobre o último livro, né, o que eu consigo lembrar, porque eu não lembro muita coisa do Morte de Tinta, já que foi um livro que eu não reli até hoje. Eu só li uma vez, então vai ser interessante a experiência. E é legal você já ver que isso já tava meio que implícito ali. Eu também acho muito bacana a gente ver aqui as lendas locais e as histórias que são criadas tanto pelo povo quanto pelo Fenólio, e é isso que eu acho que faz muita coisa ali ter sentido, principalmente na questão das Damas Brancas, que são personagens que eu gosto bastante, e até mesmo toda essa história do Gaio. Eu achei muito legal o final, de como amarra muito essa coisa do Mo com o Gaio. Ele começa a sentir uma coragem, raiva, uma coisa assim, por tudo que aconteceu, por tudo que as pessoas estão passando, e isso vem do Gaio, mas também vem do seu próprio desenvolvimento, das coisas que ele foi vivendo até chegar naquele ponto. Então você não sabe onde o Mo termina e o Gaio começa. Isso é muito bacana. Particularmente, gente, gostei bastante, chorei muito com esse livro. Eu acho que algumas partes são extremamente tocantes, principalmente que fazem referência ao livro anterior, claro, e ao próximo livro, mas também aquelas passagens que falam muito sobre o amor pelos livros, né, que é uma coisa que eu entendo e você também. Ah, e outra coisa, gente, é que a Elinor, que é uma personagem que eu amo, ela aparece muito pouco aqui, mas sempre que ela aparece, ela rouba a cena. Ela é, nossa, sensacional, sensacional, sensacional. Ah, tem uma passagem dela mais pro final que me fez chorar muito. Eu acho que esse é um livro que ele fala muito também de sentimentos, né? A gente vê os personagens tendo os mais diversos sentimentos, as mais diversas emoções, o tempo inteiro. Várias que
se contradizem, várias que são intensas, e ao mesmo tempo a gente tem aqui, né, personagens bons, personagens ruins, personagens que se encontram ali entre uma coisa e outra. E esse livro, eu acho que ele vai muito mais pra isso, dessa coisa que, ai, personagens que são super bonzinhos e personagens que são super malévolos, talvez não seja assim, sabe, de um extremo ao outro. Talvez todo mundo tenha, né, luz e trevas dentro de si. Mais uma vez, gente, eu vou dizer que esse livro, ele tem uma importância gigantesca na minha vida, vai continuar tendo. Não é à toa que eu tenho, né, uma tatuagem. Eu vou até ver se eu encontro pra deixar, né, aqui em algum lugar pra vocês, que uma vez eu tuitei a minha tatuagem, que inclusive, coitada, tá acabada, precisa de uns reparos, mas é porque faz muito tempo já, e mudei de país, então isso também muda muito a nossa pele, a questão do clima e tudo mais. Mas uma vez eu escrevi um tweet agradecendo a Cornelia Funk, porque, tipo, o mundo de tinta, ele sempre esteve aqui pra mim quando ninguém mais estava. Sempre, sempre que eu me senti desesperada, eu me senti sozinha, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, eu sofri bullying, vivi, assim, coisas complicadas. Essa história tava na minha vida. Essa história me fez seguir em frente. E aí ela até respondeu que ela teria escrito toda essa trilogia de novo só pra ter lido aquele tweet meu. E é verdade, é verdade. Esse livro, ele é tão importante pra mim, gente. Eu acho que todo mundo tem alguns livros que mudaram você, que te fizeram companhia quando você mais precisava, que estavam ali pra você naquele momento. E pra mim, ter sido um livro sobre livros foi ainda mais especial. Então eu amei esse meu retorno oficial, né, ao mundo de tinta, e conhecer mais desse lugar, lembrar de personagens que eu não lembrava, gostar mais de um, desgostar de outros, sentir essas emoções junto com os personagens, passar essa trajetória toda, né, junto com eles, viver as aventuras que eles viveram. Amei, gente. Amei. Não tem mais o que dizer, a não ser que amei. E logo lerei Morte de Tinta. Aí sim o bicho vai pegar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog de leitura. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você gostou, né, desse formato aqui de vlogs de leitura, porque eu tô amando fazer isso. E também qual que é aquele livro que é especial pra você, que, nossa, é o livro, assim, que esteve com você sempre que você precisou. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar o sininho e as notificações, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.